Amém? Abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo de número 14, e a gente vai ler um texto que está aqui a partir do verso 6, e conta a história de Calebe, e eu quero ler um pedaço contigo, até aqui o versículo, posso ler do 6 até o 14, né? Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6 até o versículo 14. Esse texto, ele vem falando sobre o desenvolvimento da história do povo de Israel, depois que saíram do Egito em direção a Canaã. Houve todo aquele processo de caminhada durante os anos no Egito, e o povo veio a ser substituído pela nova geração. E o próprio líder Moisés foi substituído por um novo líder, a quem ele passou o bastão da liderança, chamado Josué. E Josué, então, ele, junto com Calebe, ele era um daqueles dois, os dois que creram. E o tempo passou, eu admiro demais Calebe, porque Calebe, ele estava ao lado de Josué como um dos espias, e quando Deus escolheu Josué para liderar. E Calebe, hora nenhuma, ele se insurgiu contra Josué, pelo menos na palavra do Senhor eu não vejo isso. Calebe não brigou, por que eu não fui o escolhido? Por que não sou eu que estou mandando? Por que não sou eu que estou à frente? Por que não sou eu que sou o chefe? Calebe, ele nem cogitou essa possibilidade. Então, era um tipo de pessoa que sabia quem era, sabia qual era a sua missão, sabia qual era o propósito da sua vida. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, porque eu creio que hoje é uma mudança de estação, e um propósito de Deus para você é que você seja um adorador, e que você, de fato, adore ao Senhor em espírito e em verdade. E esse espírito de adorador, sobretudo nesse tema cuja palavra base é refugiar, esse espírito de adorador vem caracterizado por um tipo de gente que encontrou abrigo, que encontrou refúgio, que encontrou proteção, que pode se esconder no Senhor. Então, antes da gente ler esse texto, feche os seus olhos um pouquinho, vamos orar, peça ao Espírito Santo que revele a palavra dele ao seu coração. Senhor, nós queremos entender que, ó Deus, o teu Espírito, que é soberano e que sai do Senhor, que emana do Senhor, que é liberado a partir do Senhor, está aqui nessa noite, está dentro de nós, e nós queremos dar liberdade para que o Senhor possa ministrar ao nosso coração. Que para além de uma coerência lógica, para além de uma compreensão, ó Deus, racional, que haja assim uma revelação do Teu Espírito através da Tua Palavra, e que, ó Deus, a mensagem que o Senhor trará, ela possa de fato abrir os nossos olhos, revelar a Tua vontade e nos dar uma dimensão de uma vida de adoração, conforme a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém, querido? Aleluia. Calebe é um camarada que eu admiro, né? O nome dele é um nome estranho, né? Calebe significa o quê? Ninguém lembra, não? Cachorro. Não é? Eu acho que é. Hein? Os amantes do Google? Calebe, esse camarada que... Hein, Luiz, não? Hein, Luiz, não? Não. Calebe significa o que então, já que você falou que não é? É o quê? Não sei. Calebe, camarada que sabia quem era. E nessa passagem ele deixa muito claro alguma coisa que faz muita diferença na vida de um homem que sabe quem é. De uma pessoa que sabe quem é. Os homens de Judá, vou ler a partir do verso 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, que era filho do quenezeu, de nome Jefoné, lhes disse, virou para Josué e lhe disse, Josué, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo.
Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Verso de número 10. Pois bem, o Senhor, agora a palavra volta para Caleb, que estava contando uma história de um fato que aconteceu no passado e que Josué participou, e agora ele volta de novo para Josué e fala: pois bem, Josué, o Senhor me manteve vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Verso 13. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso Hebrom pertence até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Amém, queridos? O que eu quero aproveitar desse texto para dividir com você é uma vida que é guiada, que é regida, que é direcionada por um objetivo específico, por um alvo específico, por um propósito específico. E tudo o que diz respeito à existência ou à própria vida em si, ela vai agora ser, de alguma maneira, canalizada, direcionada, vai estar sendo dirigida por aquele alvo, por aquele propósito, por aquele objetivo. No passado, diz o texto, Caleb, ele viu aquilo que era a palavra que o Senhor deu através de Moisés, e ele acreditou na palavra. Às vezes a gente esquece que Deus usa pessoas. Às vezes nós nos esquecemos que Deus usa homens. Homens são homens, mas são ferramentas poderosas nas mãos de Deus, quando assim Deus os separa, os escolhe e Deus os usa. E Deus usou Moisés e Caleb acreditou. Caleb acreditou na palavra de Deus liberada através da vida de Moisés. E quando isso aconteceu, algo sobrenatural ficou estabelecido na história de Caleb. Eu não sei como poderia ter sido a história dele. Eu sei como a história dele foi, porque eu tenho só a Bíblia como referência. Mas Caleb agora, ele conta uma parte que representa aqui tantos anos, na verdade 45 anos depois, e ele ainda mantém o mesmo objetivo no seu coração. Portanto, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que quanto tempo demora para o Senhor cumprir a sua promessa? Quanto tempo demora para o Senhor cumprir aquilo que Ele falou que faria? Quanto tempo demora para o Senhor te responder? Para aquilo que o Senhor liberou, para aquilo que o Senhor, Ele prometeu, de fato acontecer? Porque me parece que o Senhor continua falando até os dias de hoje. O Senhor não parou de falar. Mas nós nos tornamos pessoas, eu não sei vocês, talvez eu fale mais pela minha própria experiência, nós nos tornamos inquietos e impacientes. Não temos paciência para aguardar o cumprimento daquilo que o Senhor prometeu que iria fazer.
O Senhor promete, nós recebemos a palavra com alegria. E quando o Senhor fala, né, nós ficamos como quem sonha. Nós ficamos felizes, ficamos alegres, recebemos uma palavra. Aí o coração se enche de esperança, expectativa. Ah, foi liberado, eu sei que Deus falou. E a partir desse momento, aí começa uma sequência de movimentos que vão determinar o quanto você acreditou no que Deus falou, ou o quanto você desacreditou ou desprestigiou aquilo que Deus prometeu que iria fazer. Então, a primeira palavra que eu quero trazer para você é que Deus usa o tempo para provar os nossos corações. O tempo que é nosso, não é de Deus. O tempo de Deus é a eternidade. O tempo nosso é um tempo cronometrado, é um tempo do relógio, é um tempo que começa e que passa, e que daqui a pouco aquela coisinha que você amamentou, que você cuidou, que você ensinou, que você brigou, que você ralhou, foi embora. A 300 metros, mas foi embora. Porque o tempo passou. Deus usa o nosso tempo para provar o nosso coração. Se acreditamos ou se não acreditamos naquilo que Ele prometeu que faria. E é muito, muito, muito difícil para uma pessoa que está cronometradamente ligada a um tempo que não volta, conseguir acreditar que aquilo que foi liberado ainda está de pé, que aquele contrato ainda vigora, que aquela aliança ainda existe. Afinal de contas, o tempo, ele é terrível, né? O tempo nos faz esquecer. E eu fico tentando me lembrar o quanto Deus já me falou e eu simplesmente esqueci. O quanto eu já recebi de Deus e eu simplesmente deixei passar. Eu vejo aqui em Caleb um camarada que ele acreditou na palavra que ele recebeu. Eu não sei como é que foi essa palavra, não sei se foi num culto, eu não sei se teve algum tipo de trombeta tocando, foi uma cerimônia solene, e Moisés falou: eis que te digo, Caleb, você será dono dessa terra. Eu, na minha interpretação, na minha imaginação bíblica, eu acho que Moisés olhou, Caleb acreditou, Josué acreditou, e Moisés falou: tá bom, você acreditou, essa terra é tua, porque você acreditou. Uma coisa assim, ó, normal, uma coisa liberada de maneira normal, porque nós temos uma imaginação mística de que Deus fala de uma maneira assim, tan, 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 tan. Falta 7 minutos para acabar o culto, é isso mesmo? Eu estou no primeiro ponto da palavra. Acabou, queridos, vamos embora. Eu não posso nem fazer a minha aqui onomatopeia. Meu Deus. Mas a gente tem uma imaginação de que Deus vai falar de um jeito espetacular, de um jeito extraordinário, de um jeito singular, porque se eu sou importante e quero ser, quando Deus fala, não pode falar de um jeito qualquer, Deus tem que falar com toda a importância que eu tenho. Mas a impressão que me dá, quando eu leio esse texto, conhecendo a história, quando chegou o relatório dos espias, é que Moisés falou de uma maneira super normal, super natural. Moisés simplesmente liberou uma palavra. E Caleb foi capaz de pegar aquela palavra e acreditar naquela palavra, de não se esquecer naquela palavra e de coordenar todos os valores da sua vida em cima daquilo que ele acreditou, porque recebeu da parte de Deus. A primeira mensagem seria essa, que Deus continua falando. Que o tempo é usado por Deus para provar o quanto nós acreditamos na palavra de Deus. Porque você sabe
que a promessa só irá se cumprir na vida daqueles que crerem. A fé é a motivação que libera o coração de Deus para a realização da sua palavra. A fé é a chave que abre a porta dos céus para que nós possamos viver as promessas de Deus. Então, o tempo ele vem para lutar contra a nossa fé, para, de alguma forma, provar o nosso coração, provar a nossa vida, e foi exatamente isso que deixou-se escrito para nós em Deuteronômio capítulo 8. Eu te levei para o deserto, provei o teu coração, e durante esses 40 anos, eu quis saber o que estava acontecendo com você. Tempo. O tempo é uma ferramenta nas mãos de um Deus eterno que está livre desse tempo. E Deus usa do jeito que nós vivemos, dentro da realidade que nós temos, o tempo que nós estamos inseridos, para ver se há alguém que creia, para ver se há alguém que entenda. Salmo capítulo 14, verso 2 fala, Deus dos céus olha, para ver se há alguém que entende, para ver se há alguém que crê. Então, quando você recebe uma palavra de Deus, o que você faz com a palavra que você recebeu? Pois bem, Caleb pegou essa palavra e ele então agora coordenou toda a sua vida para que essa palavra acontecesse, para que a promessa acontecesse. Demorou 45 anos. A palavra não tinha acontecido, não tinha sido liberada, mas a fé de Caleb não tinha sido mexida. A fé de Caleb não tinha sido alterada. A fé do Caleb ainda continuava a mesma. Veja, quando o tempo consegue roubar a palavra de Deus, a fé de seu coração, o que acontece com você? Você fecha a porta da liberação do mundo espiritual para aquilo que Deus prometeu. Por quê? Porque dentro do padrão de Deus, a fé é que move montanhas, a fé é que conecta com o sobrenatural, a fé é que nos faz viver aquilo que é inacreditável, aquilo que para nós é impossível, aquilo que para nós é simplesmente improvável, mas a fé, ela libera a mão dos céus sobre nós, e o tempo tem sido um vilão, porque nós nos esquecemos, nós desacreditamos que a aliança, que o contrato, que a palavra de Deus ainda prevaleça, e com isso, abrimos mão de permanecer na palavra, e a nossa vida muda, e a nossa vida toma outro rumo. Caleb manteve a vida dele no rumo. Caleb manteve a vida dele onde ele entendia que Deus iria cumprir a sua promessa. Quantos perderam o direito, o privilégio, porque abandonaram a fé? Quantos perderam a promessa porque abriram mão da fé? Eu não sei, mas talvez até o próprio Josué olhasse para o seu colega, para o seu parceiro, para Caleb e falasse, já está um senhor, tem 85 anos, já não está naquela garra toda, não está naquela força toda, não está naquela energia toda, não está naquele vigor todo, não está mais pulando para louvar, né? Não está mais tirando o sapato para louvar, já está sentado agora, já louva de uma forma diferente. Ele agora está mais devagar, está mais lento. Mas Caleb vira para Josué e fala, olha só, eu quero o que Deus me prometeu. Deus me prometeu, e se Deus me prometeu, Ele vai me dar, porque não depende de mim, nunca dependeu de mim, nunca dependeu do que eu tinha capacidade de fazer, e se agora eu tenho 85 anos, e daí? E se lá moram gigantes, e daí? Nunca dependeu de mim, é a palavra de Deus, eu creio e continuo crendo, e se o Senhor falou, Ele cumprirá a sua palavra na minha vida. Então, o tempo acabou, mas o que eu quero dizer para você é que quem é aquele que adora ao Senhor em espírito e em verdade? É aquele que pega a palavra, é aquele que pega a palavra de Deus, aquele que pega a mensagem que foi liberada dos céus para a sua vida, não se esquece e muda toda a sua vida para que aquela palavra se cumpra e altera o seu próprio caminho na direção da palavra de Deus. Caleb poderia ter pensado, eu tenho 85 anos, estou cansado, estou velho,
Não foi isso que ele falou. Ele falou: Deus prometeu, Deus dará. Deus vai abençoar a sua palavra. Josué, você sabe. Eu sei, você sabe. Então, queridos, eu quero dizer para você que quem é um adorador? É aquele que se refugia na palavra do Senhor. Você pode confiar na palavra do Senhor. Você pode confiar na palavra do Senhor. Você pode confiar na palavra do Senhor. Ele não volta atrás, Ele não mente. O tempo pode passar, podem passar os céus, podem passar a terra, mas as palavras do Senhor, elas não passarão. Não muda. Deus falou, Ele vai cumprir. Nunca dependeu de você, sempre depende de Deus. Caleb entendeu isso. E para que você entre nesse mover de adoração, o que você precisa é entender que o refúgio está na palavra do Senhor. Fique de pé, repita assim comigo: Deus, repita bem alto, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Portanto, não temerei. Portanto, não temerei. Então entenda isso. Deus é o teu refúgio. A palavra do Senhor é o teu refúgio. A palavra de um Deus que não mente, ela não vai voltar atrás. O Deus que prometeu, que deu a aliança dele com os seus filhos, Ele mantém a sua palavra. Não deixe o tempo roubar de você aquilo que Deus te entregou. Seja como Caleb. Vire-se para Deus e diga: o Senhor prometeu, então o Senhor irá cumprir. O tempo não vai me atrapalhar. Eu não vou desanimar. Eu creio e eu continuarei crendo. Isso é adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Crer no passado, crer no presente e continuar crendo no futuro. Até quando? Até quando a promessa de Deus se cumprir e você poder testemunhar: eu recebi do Senhor. Deus fez. Deus ainda é Deus. Deus tem poder. E eu vou viver para adorar aquele que cumpre cada uma das suas palavras que prometeu. A igreja é um ambiente profético, de liberação de palavras. Mas essa palavra, ela encontrará uma semente, ela vai encontrar um terreno próspero no coração daquele que crê. E quem crê verá a glória de Deus. Quem crê vai experimentar aquilo que é sobrenatural, intangível, impressionante, incrível, esquisito. Vai viver o milagre do Senhor. Não sou eu quem falo, não é o pastor desta igreja, ainda que haja autoridade na minha vida, mas não sou eu, é o próprio Deus quem declara isso. Se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida. Então fique com essa palavra e seja um adorador. Refugie-se nessa palavra e seja um adorador. E seja um adorador que honra ao Senhor com a sua fé, em nome de Jesus.